Foi, anda cá, anda cá. Foi, anda cá. Para assim, toma agora. Anda bem. Que mostrar. Ferreira. Para assim. É a companhia do pastor Humberto nos dias quentes e frios pelas serras de Montalegre. Foi, toma agora. Ao Ferreira é um instinto de cão-pastor que o faz vigiar os animais no monte. Ao Humberto foi a necessidade que o tornou guardador de rebanhos há mais de uma década. Falta de dinheiro. Hoje toma conta de mais de 200 animais, mas já perdeu alguns. No último dia de outubro mataram-nos a 8, 6 cabras, 7 cabras e um macho. Veio-se mesmo na vontade no pescoço que é de louco. A escassez de presas selvagens é apontada como uma das razões para que o lobo tenha vindo para perto das aldeias, tornando os animais domésticos alvo do predador. Na Serra do Louroco, em Montalegre, a reposição de corços e veados tenta inverter a situação. Estão a sustentar alcateias numerosas de lobo. Francisco Álvares, do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, estuda o lobo ibérico há mais de uma década e testemunha as relações tensas entre criadores de gado e lobos. Amenizar um conflito antigo não é fácil, mas o investigador deixa algumas sugestões. O confinamento de animais vulneráveis, como os vitelos, o confinamento noturno, porque é o período de maior atividade, a ausência de pastoreio livre durante o inverno, porque são condições climatéricas muito adversas e que esses animais deveriam estar, os animais domésticos, deveriam estar confinados junto à aldeia. Aplicando todas essas práticas, conseguimos níveis de predação muito baixos e que possam ser até compatíveis com a atividade pecuária e com a ocorrência do lobo. O lobo ibérico é espécie protegida por lei desde a década de 80 do século passado. O último censo é de 2002. Refere a existência de cerca de 300 lobos em Portugal, distribuídos por 65 alcateias em Montezinho, Peneda Gerês, Alvão Padrela e Açol do Rio Douro. Os investigadores calculam que o número se mantenha. O lobo tem uma característica ecológica que lhe é inerente, que é a dispersão, portanto tem uma estrutura social muito organizada, em que cada alcateia é constituída pelo reparo reprodutor e a sua descendência, mas a determinada altura, depois de 2 anos de idade, em média, os lobos têm que abandonar essa alcateia e procurar novos territórios. Alguns animais foram recolhidos pelos biólogos do centro. Foi-lhes colocado um colar que permite monitorização por GPS. É assim que vigiam as alcateias e percebem que, apesar de ser uma espécie protegida, a mão humana continua a ser responsável por algumas mortes. Dentro dos 15 lobos que nós seguimos, 6 foram mortos por causas humanas diretas, portanto laço, tiro e veneno. Urzeira era a primeira loba em Portugal a ser devolvida à natureza depois de um período de recuperação em cativeiro. Foi-lhe colocado um colar de monitorização, regressou ao habitat natural, sobreviveu há alguns anos até reencontrar o homem. Histórias de lobos e pastores que levaram a curiosidade de Ricardo Rodrigues às terras do Barroso, na região transmontana. Por várias vezes deixou a capital rumo a Montalegre. No interior profundo, o jornalista seguiu as histórias da Urzeira, dos mata-lobos e de crianças que lutaram contra o ódio ao predador. Uma aldeia habituada há séculos a odiar os lobos, até 3 irmãos se levantarem, as únicas crianças da aldeia, se levantarem e dizerem: não senhora, ninguém mata este lobo, vamos salvar o lobo. E o lobo acaba por se tornar a mascote de uma aldeia inteira. A convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o jornalista escreveu Malditos, Histórias de Homens e Lobos, um retrato deste Portugal bem diferente dos grandes centros urbanos. Qual é a expressão que os pastores usam quando um lobo lhes ataca o rebanho? É malditos, não é? Mas depois, à medida que fui pesquisando para este trabalho, fui percebendo que malditos são também os homens que vivem nos vales, não são só os lobos que vivem nos montes. Tentei usar a palavra malditos para explicar o desaparecimento do mundo rural, a extinção da vida selvagem, esta ideia de progresso que não serve nem os homens nem os animais. Não se trata de tomar o partido do lobo ou do homem, mas sim chamar a atenção para um tema que é importante e é importante nesta região, quer em termos da ligação que a comunidade tem com o lobo, quer em termos da própria sobrevivência da espécie do lobo. Ao longo deste ano, o país debate um plano de ação para a conservação dos rebanhos e proteção do lobo ibérico. 57 milhões de euros a aplicar até 2020
para equilibrar uma relação tensa e de conflito que continua a sobreviver ao passar dos séculos.